chamado advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das almas, juiz, Senhor dos senhores, homem de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, a rocha, sumo sacerdote, a porta, água viva, pão da vida, rosa de Sharon, alfa e ômega, videira verdadeira, Messias, mestre, santo, mediador, amado, o tronco, carpinteiro, o bom pastor, luz do mundo, imagem de Deus invisível, o verbo, pedra angular, salvador, servo, autor e consumador da nossa fé, o todo-poderoso, Pai eterno, leão da tribo de Judá, o eu sou, Rei dos reis, príncipe da paz, noivo, Filho unigênito, maravilhoso conselheiro, Emanuel, Filho do homem, a aurora do dia, o Amém, Rei dos judeus, profeta, redentor, âncora, brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia! Olá, meus amados, bem-vindos a mais um momento de Revelando o Evangelho, onde hoje eu vou querer trazer mais uma alusão ao que tem acontecido nos nossos dias de hoje, que já foi mencionado na palavra do nosso Senhor, e é algo onde nós cristãos temos que lutar para que possamos manter a nossa fé e seguir o nosso alvo em direção à salvação em Cristo Jesus. E eu gostaria de que você me acompanhasse nessa palavra de hoje, que é em 2 Timóteo, capítulo 3. Você que está com sua Bíblia, pegue ela, me acompanhe, para você poder acompanhar passo a passo dessa leitura e observar cada ponto de reflexão que ela vai nos dar hoje. Então, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e me acompanhasse. Amém? Então, vamos entrar em momento de oração para que Deus possa vir falar aos nossos corações e nos dar cada dia mais do seu entendimento e de sua sabedoria para os dias vindouros. Amém? Senhor, meu Deus, neste momento nos colocamos perante o Senhor em oração, para lhe pedir, meu Pai, que em nome do Teu Filho amado e querido, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor possa vir falar aos nossos corações, nos trazendo a revelação da Tua palavra, meu Pai, porque esse é o intuito de nós podermos ter a revelação da Tua palavra, o conhecimento, meu Pai, conforme a Tua vontade, conforme a necessidade de cada um, meu Pai, a que ouve e a que a pratica. Que o Senhor possa vir, meu Deus, nos orientar, nos fortalecer, meu Deus, e nos poder nos tornar cada dia mais fortes, firmes e firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu Deus, toma este momento em Tuas mãos. Toma nossas vidas em Tuas mãos, meu Pai. A cada pessoa que neste momento acompanha, meu Pai, este vídeo, que acompanha, meu Pai, o que vai ser falado aqui neste momento, que o Senhor possa trazer às suas vidas, meu Pai, o reflexo verdadeiro de que necessitamos de Cristo e sem Cristo nada somos. Então eu entrego a minha vida e a vida de cada um em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que pegou aí sua Bíblia, abra aí então e abriu em 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos a essa reflexão. Saber, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou na sua Bíblia vai estar tempos difíceis ou tempos dolorosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons ou para com os próximos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou piedosos, conforme a tradução da sua Bíblia, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque tendes número, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É como James e Jambres resistiam a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Quer dizer que nesse mundo de hoje está sendo cumprida essa palavra. Isso aqui está se acontecendo. Está se acontecendo hoje em dia. E podemos ver isso. Nós temos sido afrontados com o que está acontecendo hoje. Através dessa palavra aqui, nós temos visto a afronta do que está sendo feito contra os cristãos, contra as famílias, contra os lares, contra as vidas daquelas pessoas que estão tentando servir a Deus, mas estão sendo afrontadas, porque haverá amantes de si mesmo, há homens amantes de si mesmo, que amam aquilo que eles fazem, é feita a vontade dele, é feito aquilo que ele quer que seja feito, como aqueles que querem que aceitem em suas casas o que eles propõem, como também há nos dias de hoje nos nossos governantes. Eles querem ensinar os nossos filhos, eles querem ensinar a nossa família como devem ser a vida de uma família cristã, de uma família que é temente a Deus, conforme o seu desvario e a sua vontade, amantes de si mesmo, avarentos, que ensinam que através de objetos, através do dinheiro, através de conquistas particulares, são a melhor circunstância de se viver, em vez de se viver conforme as Escrituras de Deus, conforme a vontade de Deus nas nossas vidas. E olha só mais. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Eles são soberbos, blasfemos, que querem que nós aceitamos que a nossa família seja conforme a criação que eles querem. Gente, para analisar essa ideologia de gênero,
totalmente contra a palavra de Deus. É uma blasfemidade contra a palavra de Deus. Eles estão blasfemando contra aquilo que Deus colocou para a família. Eles querem ir contra a natureza de Deus. Ensinam da forma errada. São soberbos pelo seu ensinamento. Querem que sejam da forma que eles ensinem e levem adiante aquilo que eles querem que sejam verdadeiros, através da mentira deles. Eles querem enganar e introduzir a mentira na família. E mais, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. São pessoas que não honram nem seu pai e sua mãe. E a palavra de Deus é bem clara, que aquele filho que honra o pai e sua mãe, serão acrescentados mais anos de vidas àquele que honra o pai e sua mãe. São pessoas inconciliáveis, pessoas que não se reconciliam com a verdade, pessoas que não aceitam a verdade, pessoas que não aceitam que é a vontade de Deus que deve ser praticada, a vontade de Deus que deve ser dirigida às suas vidas. E é isso que tem acontecido nesse mundo de hoje. Sem afetos, pessoas que não amam o seu próximo, que não estão nem aí para a vida da família, que não estão interessados se a família vai ser constituída corretamente ou se a família vai ser certamente ensinada através do ensinamento da palavra de Deus. Eles seguem o seu ego, a sua vontade, a sua concupiscência, aquilo que agrada a sua alma, aquilo que agrada a sua carne, a sua vontade, mas não aceita que seja feita a vontade de Deus, que se realize, que se cumpra os desígnios de Deus em suas vidas. E continuando, caluniadores, incontinentes, cruéis, pessoas que não amam, pessoas cruéis, que querem ver a destruição, que querem ver a derrota da família, que quer ver totalmente a família destruída, pessoas cruéis, perversas, que não têm amor, que não tem sequer um pouco de carinho pelo seu próximo, que amam a destruição, cruéis, sem amor para os bons, que não amam o seu próximo, gente. Aqueles que querem ver a destruição da casa, aqueles que querem ver a destruição daquilo que é constituído por Deus, que não amam as coisas perfeitas como devem ser, como não amam aqueles que amam a Deus. E eles querem introduzir isso nos corações. E aonde estão essas pessoas corruptas? Aonde estão essas pessoas sem amor ao próximo? Estão no poder. São pessoas que se encontram no poder deste país, que vivem no poder, que estão gerando leis, que estão gerando tudo que é para afrontar a família brasileira, tudo que é para afrontar a família cristã, que não querem permitir os pais criarem seus filhos conforme as Escrituras,
que não querem permitir o ensinamento conforme se deve ser. E olha mais isso. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. São orgulhosos, traidores da palavra, que não aceitam a verdade, que não querem a verdade em suas vidas e também não querem que a verdade seja levada àqueles que precisam ouvir a verdade. E esses estão no poder, são os traidores, são aqueles que traíram a vontade de Deus e estão no poder para poder destruir aquilo que foi constituído por Deus. E a maioria das vezes, eles estão lá por culpa de nós cristãos que damos o nosso voto de confiança a eles. E eles fazem totalmente ao contrário, traindo a confiança dada por nós, traindo a confiança dada por Deus. E é nisso que nós temos que estar ligados, é nisso que nós temos que estar vigilantes, que desse devemos nos afastar. E olha mais o que? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta. Eles chegam em peles de cordeiro, chegam em pele de cristão, dizendo que vai lutar pela família brasileira, que vai lutar pelo direito da família, dizendo que vai lutar pelo direito dos cristãos, mas são enganadores, corruptos, orgulhosos, que pensam em si mesmo, que blasfemam contra Deus, que enganam aqueles que praticam a vontade de Deus, são enganadores, mentirosos, que fingem ser amigos de Deus, mas não são, são traidores, são enganadores. E dessas pessoas afasta-se desse que se diz cristão, desse que se diz evangélico, desse que se diz homem e mulher de Deus, mas concordam com este mundo, concordam com o que os governantes deste mundo estão propondo para a família brasileira, para a família cristã. Desse, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres mécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Mas aí, entram dentro de suas casas. E por onde eles têm entrado dentro da sua casa? Através da escola, através da televisão, de um programa de TV, aonde colocam lá casais entre aspas, que não é casais, pares de homens, pares de mulheres, se beijando, se acariciando, querendo que o seu filho assista isso e aceite, como se isso fosse uma verdade, como se isso fosse algo natural, comum, mas não é. É contra o ensinamento de Deus. E essas mulheres mécias referidas aqui não é só referente à mulher, mas a pais que aceitam que isso entre na sua casa, que esse pecado alcance os seus filhos e os leve totalmente o caminho contrário. Entram em sua casa, introduzem em sua casa a verdade que eles querem, distorcendo a verdade de Deus, trazendo para si o engano e enganando a muitos. Então, cuidado com o que entra pela sua casa. Cuidado com o que entra pela sua porta.
Cuidado com aquilo que o seu filho traz da escola. Cuidado com aquilo que você deixa o seu filho ver na televisão. Não seja essa pessoa nécia que aceita o desvario, o engano introduzido por aqueles que estão no poder, por aqueles que estão na mídia, por aqueles que estão em programas de televisões, que levem o engano para dentro da sua casa, que faça o seu filho se tornar um desobediente de pai e mãe. Não permita. O controle da sua casa, o controle da sua família estão na mão de vocês, pai e mãe, não na mão de deputados, não na mão de presidente, não na mão de professores. Não. Estão na mão de vocês. Ou vocês praticam a vontade de Deus, ensinam a verdade, o caminho que a criança deve andar, ou vocês sofrerão as consequências. Não só aqui, nesse vindouro século, mas futuramente e eternamente. Vamos continuar. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre estão aprendendo, sempre está tendo coisa nova, e sempre está tendo pessoas ensinando a verdade, sempre está tendo pessoas levando a verdade, mostrando para vocês que o caminho está em Cristo Jesus, que o pecado tem que ser largado, que a mentira tem que ser largada, que a prostituição tem que ser largada, que o engano tem que ser largado. Mas vocês sempre estão aprendendo, mas nunca querem chegar no conhecimento da verdade. Vocês nunca querem praticar aquilo que está sendo ensinado. Vocês nunca querem aceitar aquilo que está sendo imposto por Deus na família. Vocês vão contra a verdade. Vocês não aceitam a verdade e querem a destruição dos lares. Então, que sempre estão aprendendo, mas nunca chega à verdade. É como James e Jambres resistiam a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos à fé. Aí, como assim James e Jambres? É ilusório aos magos que na época de Moisés resistiam a Moisés. Quando Moisés lançou a vara ao chão e ela se tornou uma serpente, veio esses dois magos do rei e fizeram o mesmo que Moisés. Porque eles tentaram imitar a Deus. Eles tentaram fazer o mesmo que Deus fez. Mas houve um momento de revelação, o qual a serpente que foi lançada por Arão e Moisés naquele dia engoliu as duas serpentes criadas por esses dois magos feiticeiros que enganavam a Faraó e a todo o povo do Egito. E dando continuidade, assim também estes resistiam à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos à fé. Pessoas que resistiam à verdade, pessoas que não aceitavam a verdade, mas que queriam viver na corrupção, que queriam viver no engano, que repudiavam a fé, que não aceitavam a fé, que não queriam ser praticantes da verdade. E é isso que tem acontecido nos nossos dias de hoje. São pessoas corruptas que sabem qual é a verdade, mas não aceitam a verdade, mas querem retorcer a verdade conforme a sua vontade, para enganar aqueles que estão próximos, para ser aceito pela sociedade através da mentira, através do engano e através da destruição ao próximo. E vejam mais isso.
Continuidade. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então não adianta. Você que quer destruir a família, você que quer introduzir o engano na família, você que quer levar pessoas à destruição, você que luta contra o braço de Deus, contra a mão de Deus, vai ser manifesto a tua mentira, vai ser manifesto o teu engano, vai ser revelado o teu desvario. Só que quando isso acontecer, muitos já estarão perdidos, muitos já estarão no inferno, muitos já estarão nos braços de Satanás. Por isso eu falo, você que me ouve neste momento, guarde a sua fé, proteja a sua família. A unidade familiar é a base para uma vida de paz, uma vida firme na presença de Deus. Então ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Não aceite que ninguém venha impor como se deve ser a sua família. A sua família deve ser imposta e baseada na palavra de Deus. É aqui que a sua família tem que estar baseada. É aqui que os seus filhos têm que ser ensinados. Porque se algum dia o seu filho vir a desviar, ele saiba para onde voltar, que é o caminho de Cristo. Mas que isso não venha acontecer. Então, para que isso não venha acontecer, não permita que a sua família venha ser ensinada pelos governantes deste mundo. Não permita que a sua família venha ser ensinada por pessoas que não têm nada de Deus. Eu, recentemente, vi um vídeo que foi levado umas crianças de Belo Horizonte ao museu, que realmente foi uma afronta à família brasileira. O prefeito daquela cidade se indignou. Ia levar ao Ministério Público aquilo, cena de sexos devassas, de desenhos fazendo sexos, de heróis que se assistem em televisões de desenhos animados fazendo sexo, sexo com animal, sexo de várias formas, afrontando o ensinamento da criança, ensinando a criança a pornografia, ensinando a criança que é normal sexo entre menino e menino, entre menina e menina. Isso está errado. Isso é uma afronta à palavra de Deus, é uma afronta à família brasileira, é uma afronta ao costume cristão verdadeiro. Nós cristãos não devemos aceitar, devemos lutar, nos afastar deste tipo de ensinamento, nos afastar desse tipo de orientação. Não aceite que o seu filho venha a ser orientado por pessoas corruptas, cruéis, que não amam o seu próximo, que não amam a família, que querem ver a destruição de seu lar. A nossa obrigação é de orar, lutar contra esse mal, porque a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores que atuam no mundo espiritual. E esses demônios têm atuado através de governantes, através de deputados, através de governadores, através de deputados federais, senadores, através de presidente, para destruir a nossa família. Então, cristão, acorde, abre os teus olhos, dobre o teu joelho, busque a Deus, lute contra
as forças espirituais. Não tente lutar contra o homem, não tente lutar contra a carne, lute contra os principados e potestades que têm atuado neste nosso país, neste nosso mundo, neste nosso planeta. Lute. Ensine a verdade ao teu filho, ensine a verdade ao teu próximo, ensine a verdade a todos que devem ouvir a verdade. Não aceite que os homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, aqueles que não aceitam a naturalidade do homem e mulher, mas que querem introduzir homem com homem, mulher com mulher, que querem trazer a destruição. Não aceite, dobre os seus joelhos, vamos orar, vamos lutar contra esse mal, vamos lutar contra as astúcias de Satanás. São coisas que sempre vão acontecer, mas cabe nós cristãos lutar contra esse mal. Pessoas, irreconciliáveis, que não querem reconciliação com Deus, caluniadores, incontinentes e cruéis, que caluniam aqueles que falam a verdade, que querem transformar a verdade em mentira, que querem distorcer a verdade em mentira. Então são a esses caluniadores da verdade, que se julgam ser verdadeiros, mas são hipócritas mentirosos. Desses se afasta-te. Então você que me ouve neste momento, não permita que a sua família seja destruída. Então, é o que eu quero deixar por aqui. E você que quer continuar ouvindo aqui neste canal a verdade, então se inscreva neste canal, se inscreva no canal Revelando a Verdade, no qual toda semana eu coloco um vídeo novo, no qual toda semana eu peço inspiração e orientação a Deus para aquilo que Ele quer que eu revele a vocês. Esse é o objetivo do canal Revelando a Verdade. Você que gosta de ouvir a verdade, então eu te oriento também a procurar mais pregadores pelo YouTube, pessoas que pregam a verdade, como Pastor Hernan Dias, Pastor Paulo Júnior, Pastor Pogoche, como vários outros. Não estou fazendo propaganda, mas eu quero que vocês ouçam a verdade. Eu quero que vocês lutem contra o mal. Lute contra as forças espirituais do mal. Eu quero que a família constituída por Deus continue sendo uma família constituída por Deus, não pelo homem e não pela ideologia de gênero, mas sim entre o homem, mulher. Assim como Deus criou o homem, viu que não era bom que o homem vivesse só, então Deus criou a mulher para que pudesse formar famílias, e de famílias e famílias de acordo com a palavra de Deus. Então, é isso que eu queria deixar. Até a próxima, e peço que Deus, em nome de Jesus, possa iluminar o teu conhecimento, possa abrir os teus olhos para a verdade, e que a verdade cada dia se revele em teu coração através das Escrituras, através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que, o único ser que nos amou
e sempre nos amará, entregou a sua vida por nós, para que possamos ter a vida eterna. Então eu entrego a minha vida e entrego a vida de cada um de vocês que estão ouvindo este vídeo, que estão assistindo, nas mãos de nosso Deus, para que Ele possa guardá-los e protegê-los, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima, amados.